Qual o maior desafio de implementar métricas na área B2B ou B2C ou qualquer outra área? Número um, você mexer um pouco mais com um vespeiro de pessoas que não necessariamente hoje analisam métricas. Número dois é as pessoas entenderem que não necessariamente as métricas estão ali para expor uma coisa errada. Eu sei que muitas vezes quando a métrica é inconveniente, a nossa opinião, a gente tende a questioná-la. Mas mesmo assim, a métrica está ali para ajudar a gente a orientar se o nosso passo está sendo um passo eficaz e o que a gente pode fazer para que ele seja eficaz. Melhor para todo mundo. E o terceiro, para mim, desafio é implementar métricas, seja no B2B ou no B2C, são as pessoas não entenderem que métrica corresponde ao quê, o que ela quer dizer e como usar. E talvez esse letramento em métricas como um todo deveria ser algo mega importante para diversas áreas. Então hoje a gente está aqui com o Gustavo Esteves, CEO da Métricas Boss. Olá, este é o B2B Insiders, a comunidade de aprendizagem, estratégia e operação de marketing para empresas B2B AutoTicket. Eu sou Gabriel Barbosa, cofundador e apresentador do B2B Insiders. Estou aqui com meu co-host, Davi Costa Lima. Fala pessoal, tudo bom? Davi Costa Lima aqui, um prazer estar com vocês. Hoje nós temos um convidado super especial de um tema que quase sempre é pauta, é dúvida entre os nossos seguidores, entre as pessoas que nos acompanham, que, como o Gabriel mesmo fala, né, a conexão entre a estratégia e a tática, são as métricas. Então hoje a gente está aqui com o Gustavo Esteves, CEO da Métricas Boss. Gustavo, um prazer ter você aqui. Tudo bom, Davi? Tudo bom, Gabriel? Prazer é meu. Obrigado por ter me convidado para estar aqui com vocês. Primeiramente, pela lei do podcast, né? Um podcaster nunca pode recusar o convite de outro, viu? Isso é lei, se a galera não sabia, já tá aí, ó. É lei, porque é isso. E segundo, para poder falar também sobre B2B, métricas para B2B, para mim é uma honra estar aqui trocando essa ideia. Espero poder auxiliar a galera aí, compor um pouquinho mais do que é o pensamento analítico, o pensamento crítico, e não só as métricas em si, mas auxiliar a galera também o que fazer com isso, como analisar isso, como construir isso. Para quem não me conhece, eu sou fundador da Métricas Boss, que é uma consultoria especializada na parte de dados para site e aplicativos, e também tenho sua área de educação, trabalho no mercado desde que eu tenho 16 anos, então já vou fazer quase 20 anos aí que eu tenho atuação nessa área. Comecei aos 16 na Americanos.com como estagiário, de lá para cá passei por algumas empresas, até há 9 anos atrás montar a Métricas Boss. Legal, Gustavo, obrigado por ter se apresentado aqui para o pessoal. E, Davi, quer emendar aqui na primeira pergunta? Bom, vamos lá então, sem mais delongas. Gustavo, com base na sua vasta experiência, no que você já viu aí, quais são os desafios para implementar, de fato, um sistema eficaz de métricas dentro do B2B? Davi, eu falaria primeiramente que a gente está aqui no B2B e tal. É um podcast voltado para B2B, mas isso é um desafio para qualquer área, tá? Ponto final. Eu costumo dizer que toda vez que a gente vai analisar métricas, a primeira questão é que, como qualquer cultura que a gente vai implementar, não é simples, não é fácil, né? Se você tivesse numa região específica que tem uma religião que é o catolicismo, e da noite pro dia o prefeito falasse assim, ninguém mais é católico, agora todo mundo é kardecista. Você ia ter gente trocando cidade, você ia ter gente não concordando com essa posição. Na minha visão, isso acontece quando a gente implementa uma cultura de dados, uma cultura data-driven, a gente implementa métricas. Por quê? Porque toda vez que a gente vai mudar um pouco a maneira como o B2B, o B2C ou qualquer outra área enfrenta essas informações, a gente acaba muitas vezes tendo resistências por trás de pessoas que podem não concordar com aquilo. E por que eu não concordar com aquilo? Porque muitas vezes quando a métrica ela é uma métrica que contradiz o que a pessoa tem na visão dela, a pessoa tende a questionar. Então, toda vez que as métricas elas são conflitantes à tua opinião, elas não concordam com a sua opinião, você tende a questionar. Então, para mim, qual o maior desafio de implementar métricas na área B2B ou B2C ou qualquer outra área? Número um, você mexer um pouco mais com um vespeiro de pessoas que não necessariamente hoje analisam métricas. Número dois é as pessoas entenderem que não necessariamente as métricas estão ali para expor uma coisa errada. Eu sei que muitas vezes quando a métrica é inconveniente, a nossa opinião, a gente tende a questioná-la. Mas mesmo assim, a métrica está ali para ajudar a gente a orientar se o nosso passo está sendo um passo eficaz e o que a gente pode fazer para que ele seja eficaz. Melhor para todo mundo. E o terceiro, para mim, desafio é implementar métricas, seja no B2B ou no B2C, são as pessoas não entenderem que métrica corresponde ao quê, o que ela quer dizer e como usar. E talvez esse letramento em métricas como um todo
deveria ser algo mega importante para diversas áreas. Eu brinco que eu falo assim, a atendente do call center, ela deveria analisar suas métricas. O recepcionista do dentista, ele deveria adicionar suas métricas. Que métricas são essas do atendente recepcionista? Pô, se eu sei que o Gabriel é o meu dentista e eu, Gustavo, sou o recepcionista ali do Gabriel, eu sei que eu cuido da agenda do Gabriel. O Gabriel, de segunda a sexta, trabalha de 9 às 6. Se eu sei que o Davi tem 3 meses que veio no dentista e semana que vem a agenda do Gabriel, na sexta-feira, tem horários vagos, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o Davi. Oi, Davi, aqui é o Gustavo, do consultório do Dr. Gabriel, tudo bem? Querendo marcar a revisão que você fez aqui, tudo bom com você? Você topa fazer essa revisão semana que vem? Eu tenho a agenda 3 da tarde de sexta-feira. No mínimo, essa pessoa vai entender como é que ela arquiteta melhor a agenda do Gabriel ali. E dentro dessa arquitetura da agenda do Gabriel, o que ela vai fazer? Entender as métricas. Quantas ligações eu fiz hoje? Essas ligações, quantas pessoas atenderam? Quantas pessoas não atenderam? No dia a dia, a gente faz métricas. Se eu vou para a academia, eu faço métricas. Eu analiso as métricas do meu corpo. Hoje em dia, eu eu vou para a academia de vez em quando, bem de vez em quando, né? Porque eu faço filantropia para o Médicos Sem Fronteiras e para essa rede de academias inteligentes. Quando eu vou para essa rede de academias inteligentes, eles agora têm um negócio de biopedância. Cara, isso aí nada mais é do que eu sendo analista de dados do meu próprio corpo. Então eu consigo subir na biopedância, ver minhas métricas e, claro, pode ser que eu não saiba o que fazer com isso. O que eu procuro? Um endocrinologista, um nutricionista, um cardiologista, que são as pessoas que com esse conhecimento vão me passar não só o que essa métrica está querendo dizer, mas um plano de ação. Você deve fazer uma dieta tal, você deve fazer aeróbico tanto tempo. O que, na minha opinião, falta para as pessoas que trabalham no B2B ou outra é que você tem que se tornar a analista ou analista de dados do teu negócio, porque aquela área que é o B2B você conhece. O que falta é você ter um letramento em métricas que te auxiliem a entender melhor para onde você está indo e como medir isso corretamente. Boa? Legal. Bom. Cara, a gente já tem... Bom, primeira coisa, eu fiquei feliz de escutar o meu nome associado a doutor, e eu ouvi doutor Gabriel. Então, meus pais ficariam felizes de ter alguém de doutor. Mas, cara, Gustavo, me fala um pouco, eu imagino que assim, ao longo de todos esses 9 anos de operação aí da Métricas, vocês devem ter tido vários cases de sucesso. Me fala um que seja talvez mais marcante de, assim, uma mudança de mindset mesmo da empresa, porque acho que isso, né, e como que isso afetou os negócios da empresa, porque acho que essa mudança de mindset talvez seja uma das primeiras coisas e mais importantes para que você consiga, numa empresa, fazer com que as métricas direcionem o negócio, né? Mudança de mentalidade de novo, né, Gabriel? Vai com aquilo que a gente falou no início, né, que é mexer com cultura. E talvez o melhor feedback, case que eu possa dar aqui seria da própria Métricas Boss e da nossa relação B2B e de como isso orientou nossa mentalidade aqui. A gente, talvez vocês saibam bem e alguns ouvintes que trabalhem ou sejam consultoria aqui, seus alunos e tudo mais, possam entender o que eu vou falar agora. A relação de um consultor é uma relação muito ingrata, né? Porque eu não sou executor. Então eu chego... É a mesma coisa que eu brinco, que é a mesma coisa que o psicólogo, que o cardiologista, que outras pessoas falam. Você vai lá com suas métricas, eu olho o seu exame de sangue e falo, Davi, você precisa tomar esse remédio aqui, você precisa parar de comer carne vermelha, só pode comer 2 vezes na semana, você tem que parar de comer fritura, come mais verdura, você tem que fazer atividade física. Mas se tu não fizer, como é que eu sei que o meu trabalho como cardiologista é bom? Eu só li, querendo ou não, tuas métricas e falei o que você deve fazer. Então, na minha visão, o trabalho de um consultor é muito parecido com o trabalho de um médico, né? O médico, exceto o cara que está operando, que ele de fato tem um controle da operação, né? Ele vai operar, ele mesmo mexe, ele mesmo costura e vambora. O outro, que é nessa questão de mais clínica, você não tem controle. Na minha opinião, o consultor é muito parecido. Então, a gente desenvolveu na Métricas, isso já tem uns 8 anos, uma métrica que avalie como está o relacionamento da gente com o cliente. E não é NPS, nada disso. É uma coisa que a gente chamou de coeficiente de execução. E o que é o coeficiente de execução? É de tudo que o meu time levou para o time do cliente, quantos % ele executou de uma reunião para outra. Se isso estiver abaixo de 60%, liga um alerta para a gente, onde a gente conversa com o nosso champion, que foi a pessoa que contratou o nosso negócio. Então, se quem contratou a nossa consultoria foi o Gabriel. Gabriel, vamos trocar ideia contigo, olha, a gente
acho que a gente pode estar levando muita coisa para o seu time não está conseguindo ter uma agilidade para poder implementar o que a gente está falando rápido. Olha aqui, ó, a gente levou 10 ideias, insights aqui que foram para serem executados esse mês, seu time executou 5, metade não foi. Então, qual o problema que eu estou enxergando aqui? Se no próximo mês eu levar mais 10, seu time já está 15 aqui. Então, como é que a gente pode fazer essa relação? Será que você quer ver aqui em cima de uma matriz de esforço, oportunidade e retorno, esses 5 que a gente prioriza? Como é que você quer entender? O que eu posso fazer para que a gente tenha isso executado? Vocês entendem que aqui no final das contas eu acabei de botar a responsa toda em cima do meu cliente. O meu cliente está entendendo que o problema talvez da minha consultoria não dá resultado, porque ele não executa. E ainda assim eu estou botando na frente aqui o que eu posso fazer para auxiliar mais ele ainda e ele executar, porque a execução dele é o meu case de sucesso. Só que essa métrica que a gente chamou de coeficiente de execução, ela auxiliou o nosso time como um todo. Então, a Mafê, se ela estiver ouvindo até a nossa head de business aqui, ela tem reunião todo mês com todos os clientes. Que ela prioriza? Os clientes que estão com coeficiente de execução baixo. E ela prioriza quem? A pessoa que contratou a gente. A Mafê, o time dela segue com todos os 30 clientes, mas a Mafê tem reunião com esses clientes. Para quê? Para evoluir em cima desses processos. E os clientes que têm um coeficiente de execução muito alto, a Mafê também marca. Por quê? Porque possivelmente a gente pode levar mais insights porque o time do cara tem fôlego, o time da menina tem fôlego para executar mais. Então essa métrica ela orienta todo o nosso trabalho consultivo aqui. Cara, muito, muito bom, real. Eu acho que tem 2 pontos aí que são muito, muito interessantes e bacanas que vocês fizeram. Primeiro que acho que lidar com dados, né, que é o que vocês fazem no final do dia, né, com dados de clientes, você tem essa barreira que você não necessariamente pode ter acesso às vezes, né? Então, às vezes, os dados têm que ficar lá. Então, eu acho que esse coeficiente é uma forma de driblar, entre aspas, o fato de que vocês não conseguem mexer nos dados, ou nem a ideia, mas vocês têm que fazer com que eles mexam, do contrário, você não vai ter o resultado. E o outro é justamente um desafio que qualquer pessoa que presta serviço sabe, que prestar serviço é quase que um misto, né, de valor, né? Eu dou uma parte, mas você também vai ter que fazer um pouquinho da sua. Então, cara, eu particularmente achei muito bom, porque, cara, como prestador de serviço também vejo que é uma dor você direcionar e o time de lá não executar. Então, cara, bem bacana. E aí, queria só fazer um comentário aqui sobre isso, que eu achei muito interessante. Às vezes quem está no mercado fica pensando, qual é a métrica ou quais são as métricas que vão fazer com que eu entenda do meu negócio. E as pessoas ficam buscando a métrica fora, enquanto que o mais importante é que a métrica ela direcione o negócio. Vocês tinham uma necessidade do negócio que cara, eu preciso saber como que eu mensuro esse relacionamento meu com o cliente, e a partir da necessidade do negócio, a gente vai criar uma métrica que vai responder essa necessidade, né? Então, a métrica ela deve servir o negócio, e não o negócio servir a métrica, né? Perfeito. A tecnologia tem que servir o negócio, a métrica tem que servir o negócio. E a tática tem que servir a estratégia, né? Também é um ponto que é engraçado, que às vezes alguém está ouvindo aqui e fala, putz, não está aí, então vou implementar aqui o coeficiente de execução na minha... E não é assim. Exato. Né? Tipo, às vezes a gente vê muito isso no cenário de táticas, né? Tipo, cara, você tem uma tática dentro de uma estratégia, dentro de um cenário de uma empresa que dá certo, aí o cara pega só a parte tática, ignora todo o contexto que levou aquela operação para aquilo, né? E acha que vai replicar o sucesso. Perfeito. Ainda tem um adicional para mim, que é a gente só desenvolveu essa métrica que era uma métrica exclusiva e específica do negócio, que fora isso tem um monte de métrica que resolve a dor, e tem gente que simplesmente por não ler ou não pesquisar, não sabia que existia. Mas para que eu vou inventar métricas específicas no meu mercado? Por exemplo, eu estou inventando uma nova métrica aqui agora, hein? Aí qual métrica que você inventou? Eu inventei aqui o AOI, a análise sobre investimento. O ROI já mede esse negócio, né? Tipo, o ROI é a métrica, a análise é o que você vai fazer depois dela. Então, para que você inventou isso, sacou? Tipo, existem métricas que respondem sua dúvida. Quando elas não existem, você pode criar a sua. Mas fora isso, é mais fácil pesquisar as métricas, entender, e você ganha mais agilidade do que desenvolver. Então, percebo, né? Como eu falei, a gente tem 9 anos de empresa, 7 a gente criou. Ou seja, os primeiros 2 anos eu fui entender como é que a gente media isso, como que eu meço isso. Conversa com outras pessoas, pesquisa, estuda e vê, cara, não tenho, particularmente eu não conheço uma métrica que mede isso hoje. Vamos criar a nossa e a gente entende, vamos começar a usar. Até porque senão vira uma sopa de letrinha, né? Já tem muita métrica hoje, né? Tipo... E a gente vive uma era da intoxicação, né?
que a gente está intoxicado com a quantidade de informações e dados que a gente tem. Eu até chamo isso de ansiedade de dados. É quando a gente não tem dado ou quando a gente tem muita informação. Então, quando a gente tem muitos dados, a gente gera uma ansiedade que eu não sei o que eu faço, nem por onde eu começo. Quando eu não tenho dados nenhum, eu olho e falo, beleza, como é que eu faço para tê-los? Na minha visão, isso gera uma ansiedade, que você não sabe por onde começa, você fica nervoso, desesperado, aí gera aquele outro conceito que talvez a galera já conheça, que é o analysis paralysis, que é você ficar paralisado dentro de uma análise porque você não sabe por onde começar. E o primeiro passo que você fez antes foi ficar ansioso, porque você falou, eu preciso ter dados, então mede tudo. E aí quando você mede tudo, você não tem um foco. E por outro lado, não tem dado nenhum, por onde eu começo? Talvez você comece pela coisa que mais está gerando dinheiro para sua empresa, pela coisa que mais gera prejuízo, né? Então, acho que existem esses pontos aí que até essa é uma pesquisa recente do instituto chamado Capra Lab, que mostrou que a gente está vivendo um momento hoje de dashboard overload. As pessoas viram que é tão fácil criar dashboard para tudo. Aí parece que a resposta no final é criar um dashboard para o dashboard, né? Tipo um zip da vida, né? Porque vira modelo de negócio também, né? Tipo, aí começou a virar modelo de negócio, vender dashboard, vender dados. E aí, se você não está, né, preparado, você acaba sendo pego numa dessas, cara, preciso ter um dashboard, preciso ter não sei o quê. Você não tem nem maturidade para ter aquilo ainda. Quase nunca vai ter, na verdade. Assim, é muito específico. Porque, na verdade, você não pode perder nunca o lastro da geração de valor. Né? A geração de valor é o seu norte, né? E a métrica ela serve para te dar um indício se você está ou não está atingindo isso, que é basicamente o que você mencionou. Tipo assim, você tinha ali a vontade de gerar valor, né? E tinha algum dado ali que estava, né, numa zona cinzenta. Daí criou-se uma métrica para justamente conseguir avaliar. E eu acho isso interessante, porque no B2B eu vejo como uma dor, principalmente no B2B do ticket alto, porque você tem, na verdade, um ciclo de vendas alongado, você tem um ciclo de vendas que tem muita gente envolvida, tem muito touch point que não é rastreável, que o pessoal chama de dark social. Então você tem, na verdade, inúmeras métricas, inúmeras coisas que acontecem, que não podem ser mensurados, mas que geram dados, enfim, e que compreendem aí o sucesso de uma operação. Como é que você vê, Gustavo, as métricas resultantes e as métricas antecedentes e as métricas resultantes, justamente nesse cenário onde você tem um pouquinho mais de complicação por conta de um ciclo mais alongado de vendas? Eu posso, talvez, nessa minha resposta não ser o melhor dos mundos no que eu vou trazer. Mas toda vez que me perguntam sobre métricas como um todo, eu sempre dou um passo atrás, que eu falo, eu posso falar de métricas resultantes, métricas antecedentes aqui, existem várias. Então, métrica resultante eu posso falar num ROI aqui, métrica antecedente eu posso ver a taxa de existência em cada etapa de um funil. Agora, para eu poder escolher métricas resultantes e métricas antecedentes, a primeira coisa que falta, na minha visão, é um negócio chamado objetivo, onde as pessoas se perdem. E muitas vezes, e vocês sabem melhor do que eu isso que eu vou falar agora, mas se eu for chegar para um time de vendas do B2B, e eu falar, o que é um SQL? O que é um SQL? Se eu chegar para um time de tecnologia, eles vão falar que é banco de dados, pô. Se eu chegar para o time de vendas, eles vão falar que é uma coisa, Sales Qualified Lead, e aí, beleza. Aí, se eu chegar para o marketing e falar, marketing, você gera demanda, certo? Para o time de B2B, time comercial. Então, quando você gera demanda para o time comercial, a famosa levantada de mão, né? O que você leva em consideração para saber que esse lead é um lead qualificado comercialmente? Eu levo em consideração se tem budget ou não, levo em consideração região, algumas informações. Beleza. Aí você chega agora para o time de vendas e fala, o que vocês levam em consideração? Levo em consideração o tamanho da equipe, quantidade de anos que a empresa existe. Ou seja, a mínima conversa não existe. Então, quando a gente fala, na minha visão, tá, de métricas resultantes antecedentes, eu dou 2 passos atrás. Passo número 1, para mim, que é o que eu estou fazendo tem qual objetivo? A gente, na conversa off aqui do podcast, vocês falaram qual é o objetivo do podcast. Então, por que vocês estão aqui num dia, tantas horas parado para esse podcast? Por que eu estou aqui com vocês aceitando o convite para esse podcast? Tudo por trás tem objetivo. Se não tem objetivo, você está, igual diria o Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar, né? Você não sabe para onde você vai. Então, se todo mundo tem objetivo para qualquer ação que faz. Métricas Ross tem um podcast. Qual a necessidade daquele podcast? Qual o objetivo? Por quê? Se eu defino um objetivo, eu tenho que definir agora sim a métrica que mede esse objetivo. Que muitas vezes a gente vai chamar tecnicamente de KPI. Key Performance Indicator. Beleza.
Então, agora, o que eu tenho aqui? Uma separação. Eu tenho o meu objetivo principal, o KPI que eu olho e falo assim, beleza, meu objetivo está sendo alcançado? E o KPI tem que ser algo que eu olho de forma simples, rápido, fácil, não estou alcançando ou estou alcançando. Aí eu entro no segundo nível, que talvez possam ser as métricas resultantes e métricas antecedentes, que eu vou definir, que muitas vezes no conceito mais de analytics a gente chama de métricas de suporte. Então, quais métricas suportam a tua análise? Vão dar suporte para você identificar. Então, um exemplo que a gente falou aqui de meu objetivo é gerar tantos leads. Então, eu tenho um KPI que é a quantidade de leads. Pronto. Meu objetivo é gerar 1.000 leads, eu gerei 300, eu não bati minha meta. Por quê? Agora eu vou olhar talvez minhas métricas antecedentes aqui. Só que anteriormente eu já posso ter definido quais são. Por quê? Porque na hora da minha análise, eu vou olhar e falar assim, beleza, quanto está sendo nossa taxa de conversão do form para a taxa de abertura do primeiro e-mail? Ou para marcação de reunião? Quanto tempo está levando isso aqui? Essa é uma métrica relevante? Baseado no quê? Porque quanto mais rápido a gente marca a reunião, mais chance tem de conversão lá no final. Então, agora que eu não bati o lead, o que eu vou olhar? Quanto tempo as pessoas estão levando para marcar a reunião? Aumentou muito. O que vamos fazer? Acabou, não preciso mais olhar para nada. Eu sei que tem uma métrica que é relevante para o meu funil ali, que é o tempo que a pessoa se cadastra como lead para marcar uma reunião, e eu vejo que esse tempo está mais alto, esquece. Como eu faço agora para diminuir esse tempo? Então, para mim, é mais fácil a gente identificar métricas resultantes, antecedentes, ou como eu falei, métricas de suporte, KPIs, quando a gente define o objetivo. E número 2, quando a gente define a comunicação, que é o que é um SQL. Porque eu, como marketing, não tenho que saber. Quem tem que saber é você como vendas, porque eu gero a demanda para você. Então, na minha visão, o marqueteiro falar que o SQL é isso, a não ser que o time comercial tenha falado, ele não tem que falar. Porque não é responsabilidade desse marqueteiro, dessa marqueteira, falar. Para ele, para ela, tem outra métrica, que é o MQL, é o Marketing Qualified Lead. Aí você tem propriedade sobre o assunto. Porque enquanto eu acho que o SQL, o lead qualificado para vendas, é tal, sem eu ter perguntado para a pessoa que vende, eu posso estar totalmente enganado. Ou no chute, se tu for uma Marta da vida e chutar bem colocado, fazer golaço, tu pode chutar e acertar. Mas se tu não for a Marta, tu tá ferrado. Pô? Eu não sei se eu respondi, mas para mim primeiro, definir o objetivo, número 2, comunicação. Comunicar o que é isso aqui pra gente. Então, definido? Beleza, porque na hora que eu for ter uma reunião e apresentar um resultado, ninguém pode chegar para mim e falar assim, ô Gabriel, você tá trazendo muito lead frio. Eu falo, não, peraí. O lead, entre aspas, quente, é essa definição aqui. Se eu estou trazendo essa definição aqui, a não ser que você tenha mudado essa definição sem me comunicar, eu estou trazendo o que a gente espera. Agora, quantas pessoas sentam a bunda na cadeira ali e alinham a expectativa? Mais fácil eu ficar gritando de um lado para o outro. Total. E aí, esse é um dos assuntos que a gente mais discute no B2B Insiders, né? Que é justamente essa passagem de bastão e ter lead como métrica, ou ter lead principalmente, mais do que como métrica, como meta, né? E aí te contando um pouco, Gustavo, sobre um pouco da nossa visão, que a gente comunica bastante para o mercado, é que na nossa opinião, lead ou MQL como meta de marketing é a raiz de praticamente todos os problemas entre a má relação entre marketing e vendas, porque no final você cria um incentivo perverso, que eu vou te como você falou. Exato. Tipo assim, gerar lead, cara, eu consigo gerar uma cacetada de lead. E aí fica esse dito pelo não dito, que como você falou, então se as áreas alinharem bem o conceito do que é um lead quente, digamos, ou que é um lead que está qualificado para vendas começar a falar, a minoria das empresas faz isso, mas a maioria das empresas persegue lead como meta de marketing. E aí, enfim, você fica nessa... mas o ideal seria fazer dessa forma. Tá, mas não é assim que as pessoas fazem. Então, se não é assim que as pessoas fazem, esse incentivo perverso de gerar leads acaba que atrapalha quase que todo o mercado para que exista uma boa relação e um bom trabalho entre vendas e marketing, né? Gabriel, concordo demais. E por isso que toda vez que eu falo com alguém que fala sobre lead, eu falo, não esquece, tá? Em métricas, a gente fala SQL e MQL. Sabe por quê? Porque tem duas siglas aí que ajudam a justificar o que é esse lead. A pessoa fala, como assim? Eu falei, qualified. Se você não olhar o que é qualificado, eu posso agora jogar aqui no Google e falar, comprar base de pessoas interessadas em hotel. Duvido que não tenha alguém vendendo isso em algum lugar. Eu gerei lead, foda-se, bati minha meta. Agora, existe uma questão aqui que é o qualified, que é qualificado. Como eu defino que ele é qualificado ou ela é qualificada nesse cenário?
Eu preciso definir, comunicar, entender. Por exemplo, para métricas boas, a gente tem um form. Muitas vezes a pessoa não preenche esse form, não é obrigatório. Então, quando cai para o meu time, existe um pré-vendedor, que através dessa reunião e das perguntas que vai fazer, vai olhar e falar, não é SQL. Eu tenho outro produto para vender para essa pessoa. É SQL, vou vender o meu produto esteira normal. Mas se a pessoa preenche o form, o que eu vou fazer? Entrar em contato. Então não me importa, a gente gerou 5 mil leads esse mês. Beleza. Quantos eram qualificados? Para vendas. Detalhe, qualificado para vendas, a gente tem 5 produtos. Para qual produto? Muitas vezes a pessoa, aconteceu essa semana, vou ter uma reunião daqui a pouco sobre isso, que foi uma pessoa entrou em contato com a gente querendo um treinamento em company, na reunião de pré-vendas, na realidade foi descoberto que essa pessoa quer uma consultoria. Uhum. Ela foi desqualificada como SQL de in-company e foi qualificada como SQL de consultoria. Por isso que tem sempre o quê do qualified, né? Senão é isso que você falou muito bem. O gerar lead é mole, porra. Vou bater meta todo dia. Esquece, eu vou trabalhar 2 dias na semana, bati minha meta, e não trabalho mais 20, são 22 dias trabalhando, 20 eu vou ficar de férias. Porque eu vou gerar lead pra você a qualquer jeito, pô. Cria um gerador de lead agora, davi1@gmail, acabou, pronto. Faz o Davi. E é o que você falou no início, né? Tipo assim, no final das contas, né, não é nem uma briga semântica nem nada, é porque isso não vai estar alinhado ao objetivo. O objetivo não é a conversão em receita, não é a conversão em novos clientes. Se você não tiver essa definição clara entre o que é qualified, por que ele é qualified, não é porque eu estou implementando coisas, é porque esse aqui é de fato o tipo de cliente que a gente consegue gerar valor e por isso que a gente consegue vender. E por isso que ele vai fazer a máquina girando da empresa. Né? Então, do contrário, o lead acaba virando uma métrica resultante, quando na verdade é uma métrica antecedente, né? Tipo, você tem construindo. E aí eu acho que é interessante, no B2B High Ticket isso fica mais evidente, porque quando a gente trabalha com tamanhos de mercado reduzidos, você não tem uma infinidade de leads. Né? Então você não consegue ficar gerando leads que não estejam de fato de acordo com o seu modelo de negócio. Né? Então isso também liga muito o nosso alerta. Quando você tem uma operação, você tem um ciclo de vendas mais alongado, tamanho de mercado menor, marketing e vendas, eles têm que trabalhar em conjunto. Eles nem conseguiriam não trabalhar em conjunto. E é muito, assim, muito doido, de certa forma, porque a gente até recentemente fez um episódio com esqueci o nome agora do rapaz, o Gabriel vai conseguir lembrar, que é do LinkedIn, que ele teve uma pesquisa do próprio LinkedIn dizendo que somente 16% das operações de marketing e vendas das empresas estão atacando as mesmas contas. Então você vê no B2B de empresas que já estão utilizando o LinkedIn como uma ferramenta. Ou seja, já são empresas mais maduras, né? Já são empresas mais maduras, somente 16% que tem esse overlap. Então assim, cara, aí fica difícil, né? Tipo, não há operação que sustente um negócio desse, né? Tipo... Gustavo, eu tava lendo um artigo, e enfim, esse é um tema que eu gosto muito, né? Em relação a métricas, que é na armadilha de confundir causalidade e correlação, né? E vocês devem falar bastante sobre isso aí, e bastante sobre isso com os clientes de vocês. E ao mesmo tempo, quanto que não pender para um lado de confundir essas duas coisas e ao mesmo tempo não pender para outro lado de ser completamente só olhar para as métricas de forma que eu ignore alguns sinais e acabe pendendo, por exemplo, para um last click, né? Para uma atribuição last click em que eu estou olhando só para causalidade, eu estou ignorando qualquer outro sinal e eu ignoro, por exemplo, correlações que podem ser importantes. Como que você vê essa relação entre causalidade e correlação e como olhar para isso de uma maneira equilibrada, né? Em que nem eu olhe só para causalidade e que eu não confunda causalidade com correlação. Boa, Gabriel. A correlação, ela necessita ter algum sentido, né? Muitas vezes, a gente, quando vê correlações que não fazem sentido, ou seja, não se aplicam em causalidade, a gente chama de superstição. Vou dar um exemplo. Meu time, sou torcedor do Fluminense Futebol Clube, e mais recente, campeão da Libertadores, né? É bom deixar isso claro. Estava lá em loco, né? Bom, legal. Né? Toda vez que você ganha, né? Então quando ganha, você tem que falar sempre, né? Então um ano aí podendo falar. Vou ficar um ano com esse vencimento. Você deu sorte pra eles, então. Então aí, pronto. Só que não dei, tá vendo? Eu poderia ser...
Cara, você trouxe um exemplo que me envolve. Exatamente, exatamente isso. O negócio, não, né? Gabriel agora trouxe um exemplo que me envolve maravilhosamente bem. Vamos lá. Em 2008, o Fluminense foi para a final da Libertadores contra a LDU. Eu estava no Maracanã. O Fluminense perdeu nos pênaltis para a LDU. Em 2009, o Fluminense foi para a final da Sul-Americana contra a mesma LDU e perdeu para a LDU. Beleza? Tranquilo até aí. Final da Libertadores, em 2013, o Fluminense foi para a final contra o Boca Juniors. O Fluminense ganhou. Toda vez que o Fluminense jogou contra o Boca Juniors, eu fui, o Fluminense ganhou. Olha aí. Agora temos um problema, Gabriel. O Fluminense disputou a Recopa, que é o campeão da Libertadores versus o campeão da Sul-Americana. Campeão da Libertadores, Fluminense Futebol Clube. Campeão da Sul-Americana, LDU. Vou ou não vou no jogo? As 2 vezes que foi final, eu perdi. Vou ou não vou no jogo? Já sei, né? Ainda bem que você não foi. Superstição, não fui. O Fluminense foi o quê? Campeão. Eu virei para meus amigos e minha família e falei, nunca mais, quando o Fluminense jogar contra a LDU, eu vou no estádio. Isso é uma superstição, porque essa correlação não se aplica à causalidade. Perfeito. Isso é uma superstição. Eu virei supersticioso quanto a isso. Jogou contra a LDU, eu assisto, mas ir no estádio eu não vou, porque as 2 vezes que jogou eu perdi e a vez que eu não fui, ganhou. Pô. Então acabou. Isso é uma superstição, que acaba virando uma correlação que não faz sentido. Existe um site maravilhoso chamado Spurious Correlations, que é correlações espúrias, vamos dizer assim. E esse site ele traz um dado que é fenomenal, que é toda vez que o Nicolas Cage faz um novo filme, aumentam as mortes por afogamento. Por que essa correlação? Porra, o Nicolas Cage ele faz um filme geral, morre afogado? Essa correlação não faz o menor sentido. Então ela não se aplica em causalidade. Ela virou uma coisa que nem é superstição. Eu até brinco, talvez a pessoa mais supersticiosa falou assim, saiu o filme do Nicolas Cage, ó, não saio de casa. Não vou nem na piscina, não vou fazer nada, nem tomar banho. Não, vou esperar o filme dele sair de cartaz, né? Talvez o supersticioso faça isso, mas a correlação, quando ela não faz o menor sentido, ela não faz o menor sentido. Qual é o conceito e como a gente deve usar a correlação aplicando em causalidade? É quando a gente entende que esse fato que a gente está trazendo aqui, que correlaciona com um acontecimento, ele se encaixa. Talvez ele não seja a causa, mas se encaixa. Vamos dar um exemplo aqui? Você imagina que se eu, particularmente, tivesse um laboratório na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, que eu vendesse máscara facial, com certeza você ia correlacionar que a Covid fez com que o faturamento da minha empresa aumentasse. Por quê? A busca por máscara foi tão insana que, com certeza, um pequeno laboratório como o meu teria demanda de máscara, eu botaria máscara para vender, e eu analisaria e falaria assim, caraca, eu fazia R$2.000 por mês. Agora eu faço 50 mil. Qual a correlação que se aplica nessa causalidade de eu ter crescido? Bom, um fenômeno chamado Covid. As pessoas obrigatoriamente tinham que entrar no lugar com máscara. Agora, imagina que eu voltasse todo esse meu investimento para aumentar a produção de máscara. Quando acabou o lockdown, o que aconteceu com a produção de máscara? Caiu. Então aqui sim, a gente tem uma correlação que se aplicou em causalidade, que era um fenômeno do mundo fez com que uma empresa crescesse de vendas. Esse fenômeno acabou. Automaticamente, o que fez? Essa empresa caiu de vendas. Então isso é uma correlação que se aplicou em uma causa ali por trás. Faz sentido. Tem uma correlação de fato. O problema é que muitas vezes as pessoas querem fazer correlações que não fazem sentido, muito mais para dar voz àquele dado que ela julga ser importante. Eu acho que esse é o problema. Muitas vezes as pessoas elas acreditam que o dado ela tem que corroborar o que ela está falando, quando na realidade o dado ele tem que invalidar a minha opinião. E aí sim, se ele não invalidou, eu posso seguir. Essa é a minha visão. Então, qual o problema que eu vejo nas correlações? É eu chegar e falar assim, olha, a gente aumentou 20% das vendas no Rio de Janeiro. Ah, mas também, né, teve o Web Summit. Pô, mas calma aí, eu vendo online. O que o Web Summit tem a ver com alguém comprar mais curso no Rio de Janeiro comigo? Ah, tem, porque no Web Summit tinha mais gente falando sobre métricas e as pessoas podem ter pesquisado. Mas as pessoas podem ter pesquisado no Rio de Janeiro, por causa de um evento, no Google, e aí automaticamente montaram o meu site e compraram. Essa é uma correlação? Não faz sentido. Eu não estava nem anunciando no Web Summit. Eu nem fui no Web Summit. Como é que essa correlação se aplica em ser a causa das minhas vendas terem aumentado no Rio de Janeiro? Talvez eu tenha que investir mais tempo. Se eu tivesse feito uma ação de anunciar no Web Summit, consequentemente eu tivesse aumentado as vendas de pessoas do Rio de Janeiro, eu tinha uma correlação que se aplicava em causalidade, porque eu fiz uma ação que promovia isso.
Agora, tem outros momentos que não tem. Vou dar um exemplo, já aconteceu com a gente, na área de educação. Um belo mês, a gente teve um pico de 157% de vendas em São Paulo. A galera falou, pô, esse mês vocês palestraram lá em São Paulo. Eu falei, pô, mas tinha pessoa do Brasil inteiro. Não é porque eu palestrei em São Paulo que aumentou 157% das vendas de São Paulo. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos entender. Essas vendas vieram de onde? São Paulo. Mas qual foi o site que trouxe essas pessoas? Ah, foi esse site aqui. Que site é esse? Ah, esse site é um blog que fala sobre tal coisa. O que foi postado nesse blog que fala sobre isso? Ah, esse blog postou sobre a imersão presencial que a gente ia fazer em São Paulo, que tinha 2 datas. Então, qual a correlação que se aplica em causalidade? A gente vendeu mais em São Paulo? Vendeu. Não porque a gente estava palestrando. Vendeu mais em São Paulo porque um blog falou sobre as nossas imersões presenciais em São Paulo. Consequentemente, é um blog paulista que trouxe gente para cá e comprou. Então, aí se aplica. São correlações que se aplicam à causalidade. Mas você entende que a correlação inicialmente que eu faria, que seria de uma palestra, não faz o menor sentido? Então, acho que o maior medo, o maior cuidado que as pessoas têm que ter é se de fato essa correlação ela faz sentido. E muitas vezes, por nós querermos, e a verdade seja dita, muitos de nós têm isso na nossa vida, né? Seja pouco ou muito, mas a gente é viciado em ter razão, né? Ter razão é bom. Então, muitas vezes, por nós sermos viciados em ter razão, a gente acredita que aquela correlação tem que fazer sentido, porque eu tenho que ter razão sobre isso. E a gente é viciado em ter razão, a verdade é essa. Então, a gente fica tentando estrangular uma correlação para ver se ela faz sentido, e no final não faz o menor sentido. A gente deveria ser mais tranquilo quanto a isso. Mesma coisa com correlação como com hipótese, né? Gerei uma hipótese, beleza. Analisei, não faz sentido? Guardei na gaveta e vou para a próxima, né? Boa. Cara, não, muito bom. E esse artigo que o Gabriel mencionou, né, da causalidade e correlação, ele traz, que é do Dale Harrison, né? Ele traz na verdade, ele analisa um estudo que eu não cheguei a ver, que ele fala que basicamente num B2B de alto ticket, mais alongado, eles pegaram lá alguns clientes e aqueles clientes, ou aquelas pessoas que converteram, né, viraram clientes, todas elas tinham lido pelo menos 5 páginas de blog. 92% delas tinham lido páginas do blog. Pelo menos 5 páginas diferentes do blog, né? Isso. E aí ele vem... Aí eu acho que, cara, ele cai em cima falando que, cara, isso é extremamente vago, essa correlação, porque existem várias variáveis que podem indicar, né, o que está sendo dito no blog, em qual momento aquela pessoa leu, aquelas pessoas leram aqueles artigos, e principalmente ele fala, e todo o resto que leu 5 artigos de blog e não converteu. Por quê, né? Tipo, que também supostamente está no ICP. Mas aí eu acho, Gustavo, cara, que é bem o que você falou, entendeu? Tipo, são ali os marqueteiros que, cara, têm esse problema de tentar mensurar e tentar fazer com que o conteúdo que eles trabalham tanto, cara, tenha de fato uma correlação com o resultado final, e eles começam a meio que... Essa é um pouco da ideia e a crítica do artigo, né? Forçar uma barra, sabe? Tipo, você tá vendo como o blog ele participou, meio que quase justificando, né? E aí entra eu acho que um problema, que é de querer medir o ROI de tudo. Tem coisas que você não necessariamente consegue medir o ROI, porque você consegue medir o ROI em nível de estratégia, mas não em nível de tática. Você não vai conseguir fazer o ROI daquele artigo específico. Você volta ao que a gente falou, né, Davi? Depende do objetivo, né? O objetivo do teu artigo é gerar ROI, mas tem que fazer um artigo específico. Teu objetivo do artigo é levar consciência, teu objetivo do artigo é gerar acessão. A gente, na Métricas, tem artigos que nosso objetivo é gerar audiência. Não espera que as pessoas convertam. Por quê? Essa audiência movimenta a pessoa a querer saber mais sobre isso, ela pode até buscar mais páginas, mas também ela, a partir desse momento, pode ser impactada por a gente em outras mídias, para fazer ela voltar. Então, essa correlação é uma correlação vazia, né, Davi, do artigo que você mencionou aqui agora, que é uma correlação que diz, beleza, 5 pessoas... As pessoas, em média, convertem após ler 5 páginas. Beleza, em qual período isso foi analisado? Que páginas foram essas? Quais foram esses artigos? Foi por conta própria ou a gente incentivou? Tem tantas respostas para a gente afunilar essa análise que essa informação sozinha é vazia. É igual que eu falo para todo mundo quando eles querem analisar informações demográficas. Falando, em média, o nosso público é de 15 a 20 anos. O que eu faço com essa informação? Eu agora vou submeter todo o meu conteúdo para dancinha no TikTok? Total. Então, o que eu faço com essa informação? E eu acho que a outra coisa que está relacionada a isso do objetivo de uma tática, né? Então, você pega o exemplo de um carro. Então, eu tô me inspirando aqui nos tanto de analogia que você está fazendo, Gustavo. Pega o exemplo de um carro, que é o que eu gosto quando a gente fala de métricas, porque para mim fica muito óbvio.
Qual que é o objetivo de você colocar uma gasolina aditivada, por exemplo? É o carro andar mais rápido? Não, o carro não vai andar mais rápido porque você põe a gasolina aditivada. Então eu não vou pôr a gasolina aditivada, se eu não vou chegar mais rápido no objetivo. Não, cara, o objetivo da gasolina aditivada é o carro ficar mais... render melhor, é o carro dar menos manutenção, o carro depois por dar menos manutenção ele vai parar mais tarde do que ele pararia. Então é um outro objetivo. O objetivo é fazer com que as peças do carro perdurem mais tempo, mas não está conectado necessariamente com chegar mais rápido no objetivo, mas não deixa de ser importante, né? Perfeito. Como é que eu faço então valer eu ter uma gasolina aditivada? Quando eu só... Aí é aquela questão, né? Vem a pesquisa por trás do teste, beleza. Eu tenho um carro XPTO e eu, desde o momento que eu comprei, só uso aditivada. Quando eu fui fazer a renovação, alguma coisa estava errada? Não. Você fez lá a revisão do carro, estava tudo tranquilo, você deu um check e foi embora. Beleza, agora eu vou só usar gasolina normal. Usei gasolina normal, fui fazer. Agora eu tive que trocar peça. Mas foi porque eu usei gasolina normal ou porque já tem 2 anos que meu carro está em uso? Como é que eu descubro qual é o cerne da questão? Foi a gasolina ou foi porque meu carro tem 2 anos? Ou foi porque no primeiro ano eu andei 100 km e agora andei 2.000? Tem tantas nuances por trás para a gente questionar, entender a causa raiz do negócio, que eu poderia simplesmente, por não analisar os outros números, né, em cima da tua analogia muito bem imposta, eu poderia simplesmente falar assim, não, agora que eu usei gasolina comum, eu tive que trocar. Então, qual o problema? O problema é gasolina comum. Como é que eu deveria fazer esse teste, então, né? Pegar o Gabriel e o Davi, os dois pegam um carro, o mesmo carro, igual, os dois vão dar a mesma quilometragem por um ano. E agora o Gabriel só vai usar aditivado, o Davi só vai usar comum. Um ano depois, tiveram que trocar, revisão ok. Próximo ano, eles vão fazer a mesma coisa. Andar a mesma quilometragem, um só usar aditivado, outro só usar comum. Foram lá e o Davi, que usou comum, teve que trocar peça. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar e falar assim, aditivada funciona melhor para o seu carro ter menos manutenção. Olha, baseado no teste, o Gabriel e o Davi andaram a mesma quilometragem, ele usou gasolina comum, ele usou aditivada. A aditivada demonstrou ser melhor porque a peça estava sem acessada, a peça não estava sem acessada. Faça a comparação entre as peças, aí você tem, né, a causa no final de uma aditivada ser melhor. Eu, se fosse o Ipiranga, eu ouvi isso aqui agora e mostrava um case desse. Sensacional. Cara, e é muito bom porque no final das contas acaba sendo, né, o que você falou inicialmente, é uma questão de cultura mesmo, né? Essas pessoas não estão alinhadas, por que a gente está querendo saber disso, né? Tipo, acaba que esse é o grande desafio, né? Do contrário, as pessoas vão ficar sempre procurando a bala de prata, a métrica, a tática, e, cara, a resposta não está aí, né? Tipo, a ideia de, por exemplo, ter uma gasolina aditivada é que você vai fazer a manutenção durante menos tempo, isso é uma cultura, muitas vezes familiar, passada de pai para filho, né? Enquanto tem gente que não liga muito bem para isso. Então, é a mesma coisa na hora de você implementar uma cabeça de analítica, né? Cara, o que a gente está analisando? Por que a gente está analisando? Né? E aí tem essa questão. Eu acho que esse pensamento analítico, ele se resume para mim em saber fazer perguntas que façam com que você tenha o que é chamado de second level thinking. Então, o que é isso? Eu faço perguntas para que eu tenha o meu pensamento, não baseado no pensamento que o Gabriel me falou. Então, eu falo isso para alunos, eu tô falando para você que é assim, mas eu não sou o senhor da razão. Pode ser que você faça assado e funcione. Cabe a você interpretar. Tem 2 chances. Primeiro, você confia em você? Não, eu ainda não confio em mim, professor. Então segue o que eu tô falando porque eu confio em mim. Eu já tô há alguns anos fazendo, então faz meu método porque vai funcionar. Quando você tiver confiança em cima do meu método, aí você revisa e fala assim, eu acho que dá pra fazer de outra forma. E vai lá e faz, pô. É assim que o mundo evolui, né? Se ninguém questionasse cavalos, a gente não teria carro. Então, tirar esse pensamento de que eu acredito em alguém, só porque eu confio muito nesse alguém, você pode acreditar, mas você pode ter a sua própria interpretação sobre isso. Então, eu pergunto pro Gabriel, o que é um ROI? O Gabriel me fala. Davi, o que é o ROI? O Davi me fala. E eu posso ter uma interpretação, que é uma terceira forma de entender como eu analiso o ROI. O Gabriel me falou que tem que ser toda semana, o Davi falou que tem que ser quinzenalmente. Eu falo, não, depende. Depende do objetivo, do que você está falando, do volume de dados. Eu criei uma terceira narrativa em cima disso, porque eu elevei o meu pensamento até o meu próprio, não simplesmente de alguém que me falou, né? E para mim isso é o pensamento analítico, é a gente saber fazer perguntas e passo a gente questionar o porquê das coisas, que ajuda a gente a chegar no cerne da questão. É por que eu estou fazendo um podcast? É objetivo, né? Tem que ter objetivo claro, né? Aí você falou esse lance do ROI, cara, tem uma entrevista, acho que é de 99, do Jeff Bezos, com aquele
Jay Leno, se eu não me engano, que ele fala, pô, cara, quer dizer que vocês estão ainda, sei lá, no terceiro ou quarto ano e não tem nenhum lucro, não tem. Aí eu, cara, isso 99, assim, aquela imagem granulada dos anos 90, assim, né? Ele, cara, não tem lucro. Ele falou, porra, por que você tem uma empresa e não tem lucro? Ele falou, então, cara, é um pensamento mais a longo prazo, a ideia não é ter lucro agora. Cara, é irônico essa entrevista, porque o cara vira, de fato, a pessoa mais rica do mundo, né? Tipo, e numa época que ninguém falava sobre operações que não davam lucro. Hoje você até tem uma certa maturidade de mercado para isso. Mas na época, 99, mas é por quê? Porque o objetivo estava muito claro. Ele sabia muito bem onde ele tinha que chegar. O caminho, talvez, era um caminho bem tortuoso que muitas pessoas não aceitassem, né? Mas eu acho que é isso, ter essa clareza de onde você quer chegar faz toda a diferença, né? Não é questionar o cavalo, é só questionar se a gente consegue chegar mais rápido. Eu falo isso para algumas pessoas, é uma coisa que alguém fala, não, tem que ser assim, eu falo, não é possível que a gente está em 2024 e tem que ser assim. Pô, se for assim, é porque existe uma oportunidade no mercado para não ser mais assim. Não é possível, pô. Não é possível. Foi alguma situação que aconteceu recentemente, que alguma empresa específica, que eu estava fazendo algum trâmite de banco e tal, a empresa falou que eu tinha que mandar uma Xerox. Eu falei, não é possível. Me manda um fax. Claro que a galera não vai aceitar um scan, um bagulho escaneado, fotografado pelo meu telefone e anexado por e-mail. Não é possível. Aí a menina me questionou, eu falei assim, pô, tem duas alternativas. Ou a gente entrou aqui agora num lapso temporal, eu tô em 2024, você tá em 92. Tem alguma coisa errada, eu tô em 2024, você tá em 92, pô. Você tá querendo fax, essa parada. Ou tem a segunda alternativa, que é vocês nunca pensaram nisso, pô, olha aí, evolução pra vida de vocês gratuita. Pode ser assim? E aí no final eu mandei um e-mail, pô. Eu falei, não vou, eu paro de fazer qualquer negócio. Isso, em 2024 eu tenho que mandar uma Xerox pelo correio? Pelo correio, meu Deus do céu, cara. Uau. Pra averiguar a autenticidade. Eu falei, pô, você faz a videoconferência. Você autentica a autenticidade da pessoa, né? Você verifica a autenticidade. Você faz por enquanto. Por enquanto. Gabriel tem uma opinião forte sobre isso aí. Não, mais fácil que isso. Pô, manda o negócio do ClickSign. Eu tenho um certificado digital. Tá só no meu computador, acabou. Vambora. Tem várias formas. Eu acho que é questionar também qual o objetivo, né? O objetivo é a autenticação, né? Tipo, não é receber uma Xerox, não é fazer com que a pessoa tenha o trabalho. Não, né? O que eles fazem? Minha vontade foi questionar a menina. Eu falei, tá bom. Aí você vai ter essa Xerox, você vai fazer o que com ela depois? Eu quero ela de volta, então. Eu tô te prestando. Você vai lá, tira a foto da minha Xerox e me devolve. Cara, mas às vezes é legal você desconstruir as coisas. Isso é uma das coisas que a gente até faz bastante na nossa narrativa, que é, cara, que todo mundo quer resultado. O que é resultado, né? Resultado é igual a receita. O que é receita? Receita é igual a demanda convertida. E há 4 formas de você trabalhar a demanda: criação, captura, conversão e expansão. E aí você começa a desmembrar, são as formas de fazer receita. Ou você traz cliente para frente, para dentro, aquisição, ou você faz upsell, cross-sell. Não existe outra forma. E aí você quando você desconstrói isso, te dá muito mais clareza na hora da operação. Né? E você não precisa ficar perdido, né? Isso é muito bom, Davi. Eu chamo aqui de regressão. Isso, e tem um cara que é o Vinesh Kaushik, que eu aprendi com ele, que ele fala dos 5 porquês. Então toda métrica ela tem que ser útil. E como é que você sabe que ela é útil? Quando você responde o máximo de porquê que você vai utilizar. Então, se eu estou falando que eu vou medir o ROI, por que eu vou fazer isso? Porque o ROI me ajuda a entender o retorno que eu tenho sobre o investimento que eu vou fazer. Beleza, por que eu vou medir o ROI? Porque o ROI eu consigo analisar se eu estou tendo prejuízo ou não. Por que eu vou medir o ROI? Porque o ROI eu consigo entender quanto que dinheiro que eu estou botando no bolso. Beleza, então você tem que fazer o ROI direito, não o ROAS, que chamam por aí. ROI você tem que botar custo, você tem que botar empresa aqui dentro, vai botar imposto, é outro cálculo, não é ROAS. Então você vai responder, quando você responde 5 porquês, aquela métrica ela é acionável para a tua análise. Se você não responde, eu tento fazer isso com as pessoas, mas no método de regressão, que é, beleza, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é vender. Beleza, quanto? Porque vender, se eu vendi R$1, 1 milhão, dá a mesma coisa. Quanto? Vender 25 mil, beleza. Que métrica vai medir isso? Receita. Então a receita é a métrica que vai ajudar a gente a medir que chegou a 25 mil? Beleza. Que métrica que eu vou analisar para saber que eu não cheguei a 25 mil? O que eu giro aqui em torno disso? Se eu sou um site, para fazer 25 mil, eu tenho que trazer visita. Então, visita é uma métrica de suporte para a gente entender. Qual a outra? Poxa, se eu tenho que fazer 25 mil reais, eu tenho que entender o meu ticket médio. Então, o ticket médio é outra variável para a gente entender aqui, que é uma métrica de suporte. Qual outra questão que você tem que ver?
pô, para eu fazer 25 mil, com ticket médio, sei lá, de tantos reais, eu tenho que fazer tantos pedidos. Então, pedido é outra métrica de suporte. E com tudo isso, no final, se você traz muita gente, mas não vendeu, adiantou de alguma coisa? Não. Então, tem que analisar a taxa de conversão. Então, agora eu entendo. Se eu olhei minha receita e fiz, olha, não bati 25 mil, tá trazendo sessão? Tá. A sessão qualificada ou desqualificada? Baseado em métricas que eu defini que é uma sessão qualificada ou desqualificada. Tá trazendo ticket médio? Pô, o ticket médio que a gente queria era 300, tá trazendo 20. Então, tá trazendo muita transação, mas com ticket baixo, eu tenho que aumentar as visitas e os pedidos para fazer os 25 mil. Então, assim você consegue. Só um exemplo aqui para um e-commerce. Não, é perfeito. Uma regressão que você vai fazendo. A mesma coisa para um B2B. Se eu tivesse que gerar tantos leads qualificados, quantas pessoas têm que acessar o meu form para eu gerar tantos leads qualificados? Então, a métrica que vai me ajudar a medir é isso para um esforço de marketing. A métrica que vai me ajudar a medir para um closer é tal. E assim você vai trocando, né? Perfeito. Eu sou muito fã dessa forma de pensar também, porque é isso que você falou, né? A gente tem tantos dados e possíveis caminhos hoje, que se você não tiver esse lastro sempre muito claro de que, cara, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o objetivo da empresa? É muito fácil você se perder na operação e na tática, porque necessariamente está trabalhando para o seu objetivo em comum. Né? Então, perfeito. Cara, depois dessa aula que a gente teve aqui com o Gustavo, Gustavo, obrigado por passar por tantos temas interessantes para a gente se perguntar quais métricas usar, como você chegar em quais são essas métricas, né? Não são as mesmas métricas para todo mundo, ao mesmo tempo você não precisa inventar um negócio e tirar da cartola, né? Vale a pena você olhar o que está aí posto para depois você fazer a sua própria análise a respeito do que pode fazer sentido para o seu negócio. E a gente também passou aqui um pouco pelo como olhar para o seu negócio e entender o que faz sentido, o que pode fazer sentido para o seu negócio, né? Então, para mim foi, cara, um super, acho que de todos os papos que a gente teve, é um que responde muitas das perguntas que a gente recebe aqui dos nossos alunos do Insiders. Então, Gustavo, obrigado demais aí pela sua participação. E fala um pouco para a gente como que o pessoal encontra aí da Métricas Boss e do Gustavo, como que vocês estão em contato aí com o mercado e como que podem consumir um pouco mais do seu conteúdo. Pô, primeiro, obrigado, Gabriel e Davi, de novo aí pela oportunidade de conversar. É um tema que eu amo, então, se tivesse uma cerveja ou um café aqui com os petiscos, eu ia até 5 da manhã, facilmente trocando ideias sobre isso, tá? Então, obrigado pelo espaço aqui, pela troca, pela conversa. Espero ter atendido a expectativa tanto da galera como a de vocês aqui nessa conversa. A galera que quiser saber um pouco mais sobre Métricas Boss, pode encontrar a gente no nosso site, Métricas Boss, ou no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, é o meu Instagram direto. A gente na Métricas Boss tem uma consultoria para auxiliar empresas a tomarem decisões com menos achismo, mais dados. Eu tenho um livro chamado Menos Achismo, Mais Dados, foi lançado em novembro do ano passado. Já fez 2.500 vendas de cópia desse livro, um livro bem interessante que tem 40 páginas só sobre métricas, um pouco do que a gente está falando aqui, tentando justamente ajudar as pessoas nesse letramento aí sobre dados. E também temos um podcast, que é o Analytics Talks, que está no Spotify. Temos alguns conteúdos aí que podem ajudar a galera a desbravar esse mato alto que ainda é o mercado de métricas. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, espero que a galera tenha curtido. Valeu, Gustavo, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que ficou até o final, que ouviu aí, tá, para colocar várias coisas em prática, certamente. E não se esqueçam de seguir a gente. Eu, Davi Costa Lima, no LinkedIn, Gabriel Barbosa com Z também no LinkedIn e também o B2B Insiders no Instagram e no TikTok. E obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau.